Olá, como vocês estão? Vou convidar vocês para a gente meditar por esses dias na vida de um homem que foi considerado amigo de Deus. Creio que Deus tem muito para nos ensinar através da vida desse homem. Abraão, o homem a qual Deus chamou com um projeto muito grande. Ele seria pai de multidões. Sabe, e quando a gente começa a pensar sobre o assunto, sobre as promessas que Deus tem para mim e para você, a gente sempre tenta pegar a promessa que Deus tem nas nossas vidas, aquilo que Ele falou e prometeu, e a gente olha nas circunstâncias em que nós nos encontramos hoje. E a gente tenta dar o nosso jeitinho para fazer com que as promessas de Deus se cumpram. E muitas vezes na caminhada nós acabamos se frustrando, porque as promessas que Deus tem na nossa vida, não existe a possibilidade de nós cumpri-las. Ele promete para nós aquilo que é impossível aos nossos olhos. E Ele não conta com a minha habilidade, Ele não conta com a sua habilidade. Ele não conta com os seus talentos, com a sua beleza, com as suas conexões de pessoas que você tem ao redor. Ele simplesmente cumpre a palavra, porque Ele é fiel e poderoso para fazê-la cumprir, porque Ele é o Deus do impossível. Quantas vezes nós se esquecemos da promessa de Deus? Nós desprezamos aquilo que um dia Ele derramou sobre as nossas vidas, por achar que é impossível e que não tem como acontecer. Mas sabe, a gente vai começar a refletir sobre isso, olhando a vida de Abraão e vendo o Deus que no nosso caminhar de todos os dias está nos cobrindo com a sua mão, está cumprindo as suas promessas, está fazendo aquilo que nós muitas vezes não conseguimos ver. Eu gostaria, se você tiver a sua Bíblia próxima, abrir em Gênesis no capítulo 12, ou então você confere depois. Capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: O Eterno disse a Abraão: Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, eu abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas por seu intermédio. Uau, que promessa grandiosa! De repente, Deus escolhe um homem para fazer dali uma grande promessa em que nos alcançaria. Gente, isso é incrível, um Deus que escolhe alguém improvável. E por que eu digo alguém improvável? Porque ele tinha uma esposa que era estéril. Vocês conseguem entender o trabalhar de Deus? Vocês conseguem entender que Deus, ele pega as nossas impossibilidades e naquilo que nós vemos por impossibilidades, Deus enxerga o possível para fazer o milagre. Por que muitas pessoas, elas desistem no caminho? Por que elas falam assim, Deus fez a promessa há tantos anos e nunca vai acontecer? Porque elas não caminham em obediência, crendo nas promessas de Deus. Porque elas tentam muitas vezes cumprir as promessas de Deus na vida delas. E se nós tentarmos cumprir as promessas de Deus na nossa vida, não vai dar certo. Nós precisamos caminhar em obediência e confiar em Deus. Hoje, eu gostaria que isso ficasse no teu coração, o Deus que das impossibilidades, o Deus que trabalha nas nossas impossibilidades, e nas nossas impossibilidades Ele faz o milagre, Ele realiza aquilo que Ele tem para fazer. Primeiro passo que nós vemos na vida de Abraão: Abraão recebeu uma promessa. Você e eu recebemos uma promessa. A ordem era para ele sair daquela terra, sair da parentela, e Deus deu um destino para ele. Deus, ele conta com a nossa obediência para se cumprir as promessas dele. Isso é o ponto principal. Não tem como você viver as promessas de Deus se você não obedecer a ordem que ele deu. Aí você pode pensar assim, não, mas se eu obedecer a ordem que ele deu, não vai dar certo. Porque é muito difícil o lugar que ele tem para mim. Isso que ele mandou fazer o impossível não vai ter resultado. A gente tem muitas respostas
contra aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque nós conseguimos enxergar hoje e Deus consegue enxergar o amanhã. Nós conseguimos gerar expectativa daquilo que nós fazemos com os resultados nossos, mas Deus consegue ver aquilo que Ele pode fazer através de nós. Sabe, eu sempre fico pensando naquele menino que tinha os 5 pães e os 3 peixinhos. Vocês imaginem se ele não tivesse coragem de entregar para Jesus o pouco de alimento que ele tinha? Será que o grande milagre teria acontecido através da vida dele? Não, Deus levantaria outra pessoa com algum outro alimento e a multidão ia ser saciada. Porque o plano de Deus, ele sempre acontece, independente de eu dizer sim ou não. A obra de Deus, ela não para. Aquilo que Deus tem para fazer no planeta Terra, aquilo que Deus tem para fazer nos últimos tempos vai acontecer. Independente se eu me posicionar ou não, porque Deus sempre levanta alguém para fazer a obra dele e cumprir a sua palavra. Mas sabe, Deus, ele tem um coração tão amoroso, um coração de pai, e ele quer que você tenha uma mente esclarecida sobre isso. Ele quer que você diga sim para o projeto que ele tem na tua vida. Ele quer que você diga sim ao chamado. Que ele não precise levantar outra pessoa no teu lugar, que ele não precise fazer o plano dele acontecer nessa terra sem você, porque ele escolheu você. Vocês lembram de Sansão? Há uma canção que fala, né? Quem foi escolhido por Deus, eu não lembro certo, mas quem tem a promessa de Deus não morre. Sim, quem tem a promessa de Deus e não quer cumprir o propósito de Deus morre. A gente vê isso na vida de Sansão. Não era para Sansão ter morrido daquela forma. O projeto de Deus aconteceu, ele matou muito mais gente, morrendo junto do que quando ele estava em vida, sim. Mas esse não era o plano original. Deus tinha uma vida longa para Sansão. Deus queria fazer muito mais através da vida de Sansão, mas ele escolheu não obedecer. Ele se perdeu no caminho. Mais importante que a gente começar o caminho bem é a gente terminar a nossa jornada bem. Abraão foi um homem incrível. Abraão foi um homem que era sensível a ouvir a voz de Deus. Abraão era um homem, ele teve os erros dele? Teve, porque não existe ninguém perfeito. A gente é aperfeiçoado até a volta de Cristo, até se tornar o dia perfeito. Enquanto eu e você estamos respirando aqui, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Ele não era perfeito e Deus não esconde as falhas desses grandes homens e mulheres de Deus. Mas uma coisa Abraão tinha, ele cria em Deus e ele obedecia aquilo que Deus mandava ele fazer. E quando Deus se encontra com Abraão e fala, olha, sai da tua terra, deixa sua terra, sua família e a casa de seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque se você fizer isso, Abraão, eu farei de você uma grande nação, eu abençoarei. E quando ele ouviu assim, eu farei de você uma grande nação e te abençoarei, imagina o que passou na vida de Abraão. Senhor, como que você vai fazer de mim uma grande nação se eu tenho uma mulher estéril? Se eu tenho uma mulher que não pode gerar filhos? Havia possibilidades de Abraão, através dele, sair uma grande nação? Não tinha essa possibilidade. Mas Deus, ele sabia que ele ia operar um milagre, ia fazer o impossível através da vida de Abraão e Sara. Deus, ele não planejava ter um segundo plano. Deus, ele não fez a promessa para Abraão e fala, olha Abraão, eu farei de você uma grande nação. Aí Abraão fala assim, ó, não, mas a minha esposa é estéril. Aí Deus responde para Abraão, nossa, não tinha pensado nisso. Vamos ter que mudar o plano? Eu não tinha pensado nisso, não. Deus, ele não tem esses lapsos de esquecimentos que muitas vezes nós temos. E Deus, ele não tem surpresa. Nossa, é mesmo, Abraão? Meu Deus! Em meu nome, né? Como que eu fiz isso? Te fiz uma promessa, mas a tua esposa é estéril. Vamos ter que fazer alguma outra coisa. Não. Deus, ele trabalha nas nossas impossibilidades para que o nome dele seja glorificado, para que nós venhamos entender que ele é Deus e nós somos servos.
que Ele é Deus, nós somos filhos amados, mas nós sem Ele não somos nada. Como nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida, todos os dias. E o principal, para cumprir o chamado, para viver as promessas dele, para entrar na terra prometida, nós vamos ter que deixar de pensar como nós pensamos, de agir como nós agimos. E nós precisamos passar tempo com Deus, ouvindo a voz dele e cumprindo aquilo que ele tem e aquilo que ele está pedindo para nós, caminhando de fé em fé. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não conseguimos dar os nossos passos adiante, nós não conseguimos entrar na terra prometida, nós não conseguimos viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. E para finalizar, eu quero que vocês abram também em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26, que fala assim: imagine, o que vocês acham? Deus faz uma promessa só para as pessoas especiais? Deus faz uma promessa para quem será? Deus faz uma promessa para as pessoas que são qualificadas para cumprir o chamado dele? Deus faz a promessa dele, algo extraordinário, para pessoas as quais o mundo as vê como alguém brilhante? Será que são essas pessoas que Deus faz a promessa? Aqui diz: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém pode se vangloriar na presença de Deus. Ninguém pode falar que chegou ao sucesso. Ninguém pode falar o quão extraordinário é, porque é bom de si mesmo. Toda vez que a luz se acende na vida de alguém, toda vez que Deus levanta um homem ou uma mulher, nunca essas possibilidades humanas foi a pessoa quem fez. Nunca, jamais a pessoa pode bater no peito e falar o quão bom eu sou. Porque todos nós, queridos e queridas, somos vasos de barro. Todos nós somos do mesmo material. A única coisa que nos diferencia do mundo é que o Espírito Santo habita dentro de nós. O precioso habita dentro de nós. E aquilo que é precioso dentro de nós exala para fora o bom perfume de Cristo. Que você tenha isso em mente sempre, que você carregue sempre isso no teu coração. Às vezes Deus te fez uma promessa e você anda tão desanimado e você fala assim, ó, isso que Deus falou, isso nunca vai acontecer, porque você olha quem você é. Se eu for olhar para quem eu sou, vaso de barro. Se você for olhar para quem você é, vaso de barro. Mas você tem que deixar de olhar pro vaso de barro. E você precisa olhar dentro de você, o que habita dentro de você, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ele é capaz de nos transformar em homens comuns, em mulheres comuns, em pessoas extraordinárias, para que o nome dele venha a ser glorificado. Não o seu nome venha a ser glorificado, não o meu nome venha a ser glorificado, mas o nome dele venha a ser conhecido por todo o planeta Terra, para que a volta dele a cada dia mais se aproxime. Eu creio que a única coisa que falta para Jesus voltar é o evangelho ser pregado no mundo todo, e então ele vai voltar. E Deus está olhando para nós e procurando homens e mulheres dispostos a falar a verdade. Homens e mulheres que não se vendem, homens e mulheres que não se corrompem, homens e mulheres que não se iludam com as luzes do mundo, mas que busquem a presença dele, no particular, a presença dele no íntimo. Se você carrega uma promessa de Deus, abrace essa promessa de Deus, valorize essa promessa de Deus. Deus, ele conta com você. Os anos podem ter se passado, mas a promessa de Deus continua ainda em pé para a tua vida. Se você está ouvindo isso, é Deus chamando você para um novo começo e dizendo, eu não mudei as promessas minhas que eu tenho a teu respeito. Eu quero você
Eu quero fazer através de você algo muito grande e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se o Senhor permitir.